No ranking de moedas emergentes, o Brasil está provavelmente em primeiro lugar, ou seja, a moeda emergente que mais se apreciou no ano, né? Depois tem a Malásia na sequência, se não me falha a memória, o ringgit da Malásia, a rúpia da Indonésia se apreciou bastante também, moedas do leste europeu. Do modo geral, todas as moedas emergentes se apreciaram bastante nesses primeiros 3 meses de 2016. Estou aqui na Fator Administração de Recursos e vou conversar agora com o estrategista Paulo Gala sobre a apreciação que vem ocorrendo com as moedas de países emergentes. O que você vem observando? Pois é, a gente começou o ano numa situação de muito medo lá fora em relação à subida de taxa de juros do Banco Central americano, né? Foram momentos ali de bastante tensão no mês de janeiro, especialmente no mês de janeiro. Fevereiro esse movimento começou a aliviar um pouco. E surgiu uma novidade no mês de fevereiro, que foi o Banco Central americano recuando da intenção dele de continuar a subir taxa de juros, né? Esse movimento se intensificou em março, com os últimos comentários da Yellen, presidente do Fed americano, né? Não só comentários em entrevistas, como na ata do próprio Fed, que foi divulgada em março, ficou ali claro que o Banco Central americano não está com aquele ímpeto que ele parecia estar no final do ano passado para subir a taxa de juros básica por lá, né? E ao criar esse novo cenário de taxa de juros não tão alta quanto se imaginava antes, né, o Banco Central americano acabou facilitando a vinda de capitais para o mundo emergente, acabou estimulando uma volta do apetite por risco, né, que se traduziu em compra de moedas de países emergentes, e o Brasil, obviamente, é um desses mercados importantes, né? De modo que a gente viu essa apreciação das moedas emergentes que você mencionou, graças principalmente a esse recuo do Banco Central americano de seguir com os aumentos de taxa de juros da maneira que se imaginava ou que o mercado imaginava. Não só as moedas emergentes, como a própria Bolsa americana, ou as bolsas em geral nos Estados Unidos, começaram o ano com muito medo, né, apresentando uma forte queda, chegando próximo das mínimas de 2014 até, e depois desse movimento do Fed, o que a gente viu foi uma recuperação importante dos níveis das bolsas americanas, até o ponto em que, nesses últimos dias, elas voltaram a se aproximar de máximas históricas, né? Ou seja, esse retorno de apetite por risco aparece tanto nas bolsas americanas que voltaram para patamares elevados, quanto em moedas emergentes que se apreciaram fortemente. Algumas moedas, como a moeda brasileira, chegou a se apreciar 10% no ano. Outras moedas se apreciaram próximo de 8%, 9% no ano já, né? Como é que está o real neste ranking? Pois é, no ranking de moedas emergentes, o Brasil está provavelmente em primeiro lugar, ou seja, a moeda emergente que mais se apreciou no ano, né? Depois tem a Malásia na sequência, se não me falha a memória, o ringgit da Malásia, a rúpia da Indonésia se apreciou bastante também, moedas do leste europeu. Do modo geral, todas as moedas emergentes se apreciaram bastante nesses primeiros 3 meses de 2016. Né? Um capital que veio via Bolsa de Valores. Principalmente pelo fluxo financeiro, que a gente chama de fluxo financeiro, que inclui a Bolsa de Valores, mas não só Bolsa de Valores, inclui também títulos públicos, derivativos, enfim, instrumentos líquidos, principalmente instrumentos líquidos em geral. Devido à nossa taxa de juros? Um dos motivos do Brasil ser tão atrativo para essa modalidade de fluxo de capital é o nível de taxa de juros muito elevado, tanto a taxa de juros curta, que é a taxa que remunera os depósitos de curto prazo do Banco Central, conhecido como a taxa Selic. Até para se dar um exemplo disso daí, essa mesma taxa hoje na Suíça, na Suécia ou do próprio Banco Central Europeu está em patamares negativos, né? Nós estamos falando de taxas de juros aí na média de menos 0,5% ao ano, né? Que são as chamadas taxas curtas, né? E essa taxa curta no Brasil está em 14%, ou seja, há um diferencial de juros gigantesco entre os países emergentes em geral e mais especificamente o Brasil em relação aos juros, às taxas de juros pagas pelos países desenvolvidos, né, por assim dizer, né? E essa realidade é levada em consideração nas sugestões de investimentos aos clientes do banco? Claro, quando você compara as possibilidades de investimento no Brasil com as possibilidades de investimento no resto do mundo, é covardia. No Brasil, a gente tem títulos públicos que são soberanos, portanto, tem um risco relativamente baixo, especialmente quando comparado a títulos privados, né, que pagam taxas altíssimas num horizonte de tempo muito longo. Então,
Estamos falando de títulos, por exemplo, as NTN-Bs que pagam juros acima da inflação chegam a pagar 6, 6,5% ao ano até 2050. Né? Ou os títulos mais curtos não indexados à inflação, como as LTNs, chegam a pagar 14% ao ano até 2022, 2023, com a garantia do Tesouro, ou seja, uma oportunidade de investimento realmente muito, muito grande. Né? E a perspectiva para essa situação aqui no país? Do ponto de vista de inflação e de câmbio, eu acho que a gente começa a enxergar finalmente boas notícias. Né? De câmbio, porque a forte desvalorização que a gente viu no ano passado foi capaz de ajustar nossas contas externas. Vale dizer, a balança comercial brasileira apresentou um desempenho excepcional. Nos últimos 12 meses a gente acumula um saldo de praticamente 30 bilhões de dólares, tendo saído de um déficit de 2 bilhões de dólares há 2 anos atrás. Né? A conta corrente também, que engloba a parte de serviços, também mostra uma melhora muito grande. Né? Então, do modo geral, a perspectiva para o setor externo brasileiro melhorou muito. Né? O câmbio fez o papel dele de ajustar o setor externo. Então, isso é uma boa notícia para esse ano e para os anos adiante, contanto que o câmbio não se aprecie demais. Também ele não pode, e o Banco Central acho que está atento a isso, porque ele começou com swaps reversos e descarregar desmontar a posição que ele tem de swaps na tentativa de evitar uma apreciação excessiva. Né? Então, contanto que o câmbio não se aprecie demais, esse movimento deve seguir. E no fronte da inflação, a situação também começa a melhorar. Claro que por um mau motivo, porque a recessão continua muito grave, muito forte, né? O desemprego segue aumentando, mas pelo menos do ponto de vista da inflação, os preços estão cedendo, inclusive preços de serviços começam a dar sinais de ceder, e a indexação não vai ter tanta força nesse ambiente recessivo. Então, há boas notícias no horizonte do ponto de vista de inflação, e de taxa de câmbio e contas externas, e as más notícias continuam muito fortes e muito graves em termos de atividade econômica e emprego. Né? Qual a perspectiva para o crescimento, então? Para esse ano, nenhuma. Né? Para esse ano, o mais otimista dos analistas diria que o PIB vai cair só 2%. Né? O mais pessimista diria que o PIB vai cair 4,5%. Né? Então, acho que para esse ano vai ser muito difícil. 2017 já há uma perspectiva de retomada de crescimento baixa, qualquer coisa como um crescimento de 0,5%, 1%, mas crescimento de fato mesmo acho que só em 2018. Né? Aí acho que já dá para a gente pensar numa taxa aí acima de 1%. Né? Paulo Gala, muito obrigada por mais esta participação aqui na Dukascop TV. Obrigado, é um prazer. Luciene Miranda para a Dukascop TV.